Então, assim, só para contextualizar o que aconteceu naquele episódio, nós podemos pegar, por exemplo, 1 Samuel capítulo 15, né, versos 10 a 29, que eu quero convidar você a pegar a palavra para acompanhar no detalhe dessa passagem. A Bíblia fala assim, ó, a palavra do Senhor veio então a Samuel. Aí foi que Samuel recebeu de Deus, ó. Arrependo-me de ter feito a Saul rei. Ele afastou-se de mim e não executou as minhas ordens. Então olha que observação interessante. Aquele que era rei foi orientado pelo Senhor, mas ele afastou-se do Senhor. Ele não obedeceu às ordens de Deus. E a Bíblia fala no verso 11 de 1 Samuel capítulo 15 que o Senhor se arrependeu de ter tornado Saul como rei. Então olha que por um lado é absurdo, né? Já pensou? Que o sentimento de Saul quando passou a perceber isso, e do próprio Deus que havia eleito alguém para reinar sobre Israel, para poder pastorear o seu povo, e aí de repente ele se arrepende, né? O próprio Deus se arrependeu de ter feito Saul como rei, e a Bíblia registra que Saul ele se afastou de Deus e Saul não obedeceu às ordens do Senhor. Então só que nós temos dois pontos, né? Mas vamos aqui para o texto, ó. Samuel entristeceu-se e clamou ao Senhor durante toda a noite. Olha como era sério, né? Para o profeta passar a noite clamando por uma pessoa, e ainda mais pelo fato de que ele havia se entristecido pelo que aconteceu, então era algo muito sério. E aí no verso 12 até o verso em diante, né, de 1 Samuel capítulo 15, a Bíblia fala assim, ó. Cedo pela manhã, Samuel levantou-se para ir aonde estava Saul. Disseram-lhe que Saul tinha erigido um monumento para si em Carmel, e daí descera de volta para Gilgal. Quando Samuel se encontrou com Saul, disse-lhe este: Bendito sejas da parte do Senhor. Cumpri as ordens do Senhor. Observou, porém, Samuel: Mas que balidos e mugidos são estes que ressoam em meus ouvidos? Quer dizer, o que está falando? Tu disseste que cumpriu a ordem do Senhor, mas o que é que eu estou ouvindo? Que alarido é esse que eu estou ouvindo de tua boca, de tu ter dito que cumpriu a ordem do Senhor? Aí Saul explicou: É o que foi, é o que foi trazido de Amaleque. O povo poupou a melhor das ovelhas e dos bois para imolar ao Senhor teu Deus. O resto foi voltado ao interdito. Então, assim, teve uma batalha. De fato, ele venceu a batalha e o Senhor disse que era para destruir tudo. Mas o que foi que ele fez? O povo ficou dando sugestão, não, bora pegar o melhor que tem na cidade, né? E aí a gente oferece ao Senhor, faz um holocausto ao Senhor para agradar a Deus. Ou seja, ele foi sendo, ele na verdade deu ouvidos às sugestões do povo. O Senhor fala assim, olha, vai ter essa batalha, você vai para aquela cidade, né? Tá aqui na descrição. Aí no caso, você vai ter a batalha, você vai vencer e você destrói tudo da cidade. Mas o povo chegou para ele e falou: olha, Saul, não, bora pegar o que é o melhor que tem na cidade, né? O melhor das ovelhas, o melhor dos bois, e vamos imolar a Deus. E aí, claro não. Aí no caso o que acontece é que Saul ele obedece, né? Ou seja, Deus deu uma ordem, o povo deu uma sugestão, aí ao invés de Saul ele obedecer à ordem de Deus e ter falado, não, gente, o Senhor falou isso, isso e isso, e nós vamos cumprir aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que ele me orientou, não é o que vocês estão sugerindo, né? E aí foi isso que aconteceu. Aí no verso 16 a Bíblia fala assim, ó, Samuel falou então a Saul, basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Fala, disse Saul. Então Samuel começou: Por menor que sejas os teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de voltar ao interdito os amalecitas, esses malfeitores, combatendo-os até que fossem exterminados.
Por que não obedeceste à voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos, fazendo o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor. Realizei a expedição a que ele me enviou. Trouxe Agag, rei de Amaleque, para cá e apliquei o interdito aos amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve das ovelhas e dos bois o melhor do que devia ser aniquilado, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Então veja, se confirma que ele deu espaço para o povo, né? Samuel, olha o verso 22. Samuel, porém, replicou: O Senhor o que quer? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua palavra? Olha que interessante. E aqui deixa abrir um parêntese. Será que na nossa vida de pregador nós estamos preferindo obedecer à voz de Deus, obedecer ao Senhor, ou nós estamos dando preferência a sacrifícios e a holocaustos? Verso 22, né? O Senhor o que quer? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício. A docilidade vale mais que oferecer gordura de carneiros. Verso 23. A rebelião equivale a um pecado de magia e a desobediência a um crime de idolatria. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Então, assim, deve ser muito duro, né, escutar isso, ainda mais da parte de Deus, quando ele manda um profeta. Então, assim, o que seria, portanto, aí vem, né, a parte em que Davi, ele é eleito como rei, porque como a Bíblia registra, né, eu acabei de falar, né, nesse primeiro momento, na introdução, em 1 Samuel capítulo 13, versos 13 e 14, Samuel disse a Saul: agiste como insensato. Agora dá para entender, né, por que ele agiu dessa forma, como insensato, porque ele preferiu, claro, o povo queria fazer um holocausto, né, a Deus, mas não era da vontade do Senhor fazer aquilo que foi sugestão do povo. E aí ele deu ouvidos. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te havia prescrito. O Senhor teria confirmado tua realeza sobre Israel para sempre, mas agora o teu reino não subsistirá. O Senhor procurou para si um homem conforme o seu coração e o constituiu como chefe sobre o seu povo, porque tu não obedeceste o que o Senhor prescrevera. Então, assim, só para terminar essa primeira parte, esse primeiro momento, quando a palavra fala, né, quando a palavra fala isso, o fato é que esse rei, Saul, ele preferiu dar ouvidos aos secundários, ao povo, do que obedecer a Deus. Então aqui já dá para a gente entender por que na Bíblia o grande Davi, Davi, irmãos, Davi foi o grande rei. A Bíblia registra que não teve rei como Davi, né? Não é pela questão dos salmos, não é pela questão das batalhas que Davi enfrentou, ele enfrentou batalhas e teve vitória, não é pela questão da realeza, não é pela questão de que Davi, ele deixou a planta do templo e Samuel, né? Aliás, Samuel não, Salomão ele construiu, porque Deus não queria que fosse Davi a construir, mas sim o filho dele, Salomão, né? Então, por que a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o seu coração? Por que a Bíblia fala que Davi foi o homem conforme o coração do Senhor? Justamente por causa disso, não é? Ser um homem segundo o coração de Deus significa, portanto, ser uma pessoa comprometida com a vontade e os propósitos do Senhor. E assim foi Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi a pessoa que Deus escolheu conforme o seu agrado, né, para ser o líder sobre o povo de Israel. Então, assim, essa sucessão de trono de Saul para Davi foi por conta disso. Naquela época, Saul reinava sobre os israelitas, mas ele acabou fazendo a vontade
errada, né? O que era mal aos olhos do Senhor. Então, ele acabou fazendo o que era mal perante o Senhor e por isso foi rejeitado por Deus. Então, o Senhor lhe rejeita a desobediência. E aqui nessa palavra de 1 Samuel 15, versos 10 a 29, a Bíblia vai dizer que o pecado da desobediência é comparado com o pecado da idolatria. Porque Deus ele quer homens e mulheres que caminhem de acordo com o seu coração, né? E é desta forma que nós pregadores, que você pregador tem que ser. Você tem que ser um pregador, um ministeriado, um servo usado pelo Espírito Santo conforme o coração de Deus, ou seja, obediente ao Senhor.